Olá! Hoje vim falar com vocês sobre algumas razões, alguns motivos que levam crianças e adolescentes que passaram por situações de violência levarem tanto tempo para conseguir fazer uma revelação. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, parabéns por estar aqui. Isso nos mostra o quanto você tem uma busca pelo conhecimento para então ter intervenções cada vez mais éticas e de qualidades nesse contexto que é bastante difícil. Para assim também não sermos nós outro violador, né, dessa criança, desse adolescente. Bom, a gente precisa considerar que a maior parte, o maior número de casos acontecem dentro da própria casa, ou mesmo em relações afetivas, né? Isto é, a criança ou adolescente costuma ter uma relação afetiva, uma relação de confiança, uma relação que muitas vezes é permeada em outros momentos, até mesmo por carinho, né? Então, o suposto autor, que daí você tem o suposto autor ou autora, né? Costuma usar dessa relação de confiança com a criança para se aproximar. Essa aproximação ela pode ser recebida pela criança, pelo adolescente, como um privilégio, com satisfação, né, por estar recebendo essa atenção dessa pessoa com quem ela já tem um afeto. Muitas vezes esse autor passa a ideia de que aquele ato é algo natural, é algo normal tido entre pais e filhos, por exemplo, ou entre alguém que gosta muito, né? Então, nem sempre a criança ela tem noção de que aquilo é errado, que aquilo tem algo intencionalmente diferente ali que não deveria ser permitido. Muitas vezes ela passa a entender que tem algo errado justamente pelo pedido de segredo, pelo pedido de silêncio e posteriormente pelas ameaças que acaba sofrendo também. A criança não raramente vive um jogo entre o permitido e o proibido, uma situação, uma dinâmica de erotização. Ela entende que aquilo, por um lado, pode ser prazeroso, muitas vezes não é acompanhado de um abuso físico, né, ou de uma violência física, e por outro lado tem essa questão de que algo está em segredo, de que algo por não poder ser compartilhado, ele também traz essa ideia de que tem algo errado. Ela acaba vivendo uma situação de desamparo, porque quem deveria lhe cuidar está ali, né, lhe violando. E também ela não se sente muitas vezes com um caminho aberto para poder confiar na outra pessoa, né? Às vezes a mãe ou até mesmo uma tia, enfim, que ela possa contar o que está acontecendo sem sofrer as consequências da revelação, sem esse imaginário de que poderia lhe trazer prejuízos. As ameaças, ainda que para quem está de fora da situação, às vezes não faça muito sentido, para aquela criança, para aquele adolescente, realmente são vivenciadas com muito medo, porque, em regra, acabam incluindo nas ameaças as pessoas de quem elas têm muito afeto e carinho e não gostariam que acontecesse algo com aquela pessoa. Então, por exemplo, ameaças de morte de algum familiar ou até mesmo ameaça de que se essa criança contar para qualquer outra pessoa, ao invés de fazer o ato abusivo com ela, passará a fazer, por exemplo, com a irmã mais nova. Então, não são raros os casos que isso acontece também. Nesse sentido, o fato da criança não conseguir contar não quer dizer que as coisas vão bem. Pelo contrário, o silêncio, o segredo, ele participa da manutenção dessa violência.
é uma forma de conseguir continuar que essa violação ocorra. Pode ocorrer ainda a questão de que os argumentos do suposto autor venham desde uma áurea de ludicidade, de cumplicidade entre o autor e a criança. Por exemplo, me recordei de um caso em que a menina, em torno de 7 anos de idade, entendia ali que a partir daquelas brincadeiras sexuais, ela iria, então, se mantivesse o segredo, ganhar um celular, um notebook, enfim, não me lembro muito bem, do primo que estava lhe abusando sexualmente. Então, ela ficou muito chateada quando ela percebeu que ela tinha sido enganada em relação àquela situação. Quando o agressor percebe que a criança está se dando conta da situação e tendendo a revelar, ele pode fazer uma inversão desses papéis e desse jogo, trazendo, atribuindo a culpa para a criança, então, como se aquele fato tivesse acontecido porque ela quis, porque ela pediu, porque ela deixou. E usa da imaturidade da criança e da sua insegurança para trazer aspectos como, por exemplo, de que a família irá desacreditar de que a culpada não foi ela, né? E que também não vão lhe dar o suporte, né? Enfim, que ela vai acabar sendo culpada, responsabilizada, então ela tem muito medo das consequências, se sente sozinha e desamparada. Então veja, essa criança ela pode se sentir desprotegida e desamparada tanto por quem está cometendo a violência, que muitas vezes é essa pessoa com quem ela tem uma relação de afeto, quanto pelo outro responsável que de alguma maneira não consegue naquele momento enxergar a situação e dar o suporte que a criança precisa. Além disso, ela começa a se sentir envergonhada, tanto pelo que se passa, quanto pela impossibilidade de denunciar, com medo dessas consequências. Precisamos lembrar que todo este caminho de violência, ele vai destruindo, né, diminuindo a autoestima daquela pessoa que está sofrendo a violência. Então, ela se vê muito insegura e ameaçada por aquele que deveria cuidá-la, né? Que habitualmente é alguém que ela depende física e emocionalmente. E não raramente ela se cala, não raramente por toda a sua vida. Ainda considerando toda a construção sociohistórica e cultural no nosso machismo estrutural, não raramente as mulheres são colocadas como rivais. E então é possível ainda que numa situação de abuso a genitora sinta ciúmes daquela adolescente, por exemplo, que foi vítima de abuso do companheiro dela. E passa a colocar na filha, na vítima, a responsabilidade pelo fato ter ocorrido. Pode ocorrer uma dificuldade dessa genitora, por exemplo, em dar-se conta, em trazer a consciência de que alguns indícios que estão acontecendo ali naquele momento podem ser característicos de uma situação de violência. Então, de certa maneira, esses mecanismos também são utilizados pelo suposto autor para manter a situação de violência. Bom, também pode acontecer situações em que a suposta vítima acaba acusando um terceiro que não tem nada a ver com a situação, com a finalidade de encobrir e proteger aquele autor de fato, né? Normalmente, essas são histórias mais inconsistentes. Quando investigadas e levadas mais a fundo, se percebe na falta de congruência aos detalhes. Contudo,
Somente quando essa vítima passa a confiar no profissional que está lhe atendendo é que ela consegue revelar de fato o que está acontecendo. É, e contar assim, né, a verdade quando acontece, por exemplo, de uma forma deliberada, as mentiras deliberadas, intencionais. Bom, e em relação às crianças bem pequenas? A idade também pode ser considerada um fator que vem a dificultar a revelação, porque sabemos que as crianças, por exemplo, de 3 anos de idade, elas possuem a linguagem pouco desenvolvida. E a questão da linguagem também é importante para o processo de memorização, assim como para elas poderem expressar o que está acontecendo com elas. Então, não raramente as crianças em idade pré-escolar têm essa dificuldade de expressar o que está acontecendo. Então, quer dizer que, por exemplo, na adolescência é mais fácil de revelar? Bom, temos outros fatores, né? A questão da vergonha, da culpa, a sensação de desproteção, né? O fato dela se sentir muitas vezes responsável pelo que está acontecendo, pode muitas vezes também gerar esse segredo, né? A manutenção dele por muito tempo. Furness descreve o abuso sexual intrafamiliar como uma síndrome do segredo, tanto em relação às ameaças vindas do suposto autor, quanto à ansiedade da revelação que acaba gerando nessa criança, nesse adolescente. Então, alguns aspectos são abordados, né, como a vergonha em relação à sociedade, o medo da rejeição e de perder a pessoa, né, de confiança ali, os vínculos familiares, não somente às vezes do suposto autor, como também de outro familiar que possa vir a desacreditá-la, que possa ficar muito irritada, brava com a situação. Muitas vezes essa criança ela não quer punir o suposto autor, tem medo que vá preso, por exemplo, né? E dessa ambivalência. Então, por ter esse sentimento de afeto, a criança, ao mesmo tempo que ela quer que a violência pare, não raramente ela não quer que seja punido. Por isso, então, aqui vai uma dica que é bastante óbvia, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta. Não pergunte porque a criança ou adolescente ou quem quer que seja a pessoa que passou por situação de violência, não a questione por que não contou antes. Né? Se não contou antes, foi por vários motivos em que ela não se sentiu empoderada, não se sentiu com suporte, não se sentiu na possibilidade de ser acolhida, considerando todos esses outros fatores que nós já contamos aqui para vocês. Então, por exemplo, no caso de uma avaliação psicológica ou de uma escuta qualificada, enfim, né, sugere-se que seja averiguado o que naquele momento aconteceu, que a levou, que a motivou a contar. Aconteceu algo diferente nesse momento? Né? O que a encorajou nesse momento? Tá? Às vezes, o que acontece é, por exemplo, haver uma mudança de contexto dessa violência. Ou a violência aumenta o grau, ou, por exemplo, a criança pode estar em contato com um assunto, seja na escola, seja com alguma amiga, por exemplo, que também tenha passado por a situação e lhe contou, ou até mesmo alguém lhe perguntou, enfim, N outras possibilidades que acabam trazendo essa revelação à tona. Mas isso podemos tratar também em outras lives, em outras conversas com vocês. Então, acho que é isso. Se esse vídeo foi interessante para você, se você acha que pode ajudar outras pessoas, não esqueça de curtir, compartilhar e encaminhar, marcar outra pessoa aqui nos comentários também. Vamos ajudar nosso projeto para que alcance mais pessoas. Um beijo e até mais!